aqui, estarei fazendo essa mediação entre os meus amigos que irão se apresentar sobre a temática do afrofuturismo e sobre a... Tá bom agora? Dá para ouvir? Ah, então tá bom, vou falar mais alto. E sobre a questão da criação das identidades negras dentro da construção do cenário e trazer um pouco essa conversa sobre o afrofuturismo e sobre como o afrofuturismo e os movimentos das afrofuturalidades vêm se desenvolvendo aqui, né, no nosso território. E, então, vou pedir para que vocês se apresentem e depois a gente inicia a nossa conversa. Boa tarde, meu nome é Guilherme Xavier, eu sou designer gráfico, designer de serviço, designer de experiência, sou artista visual, artista digital e sou um dos coordenadores da Bassan Brasil. A Bassan, que é Black Speculative Arts Movement, que é o Movimento das Artes Especulativas Negras, é uma iniciativa global. Ela foi fundada nos Estados Unidos por John Jennings e Reinaldo Anderson, que são pesquisadores, escritores sobre a questão do afrofuturismo e de movimentos especulativos negros, né, que envolvem não só a arte, mas diversos campos do conhecimento, como pesquisa, tecnologia, moda, música, enfim, literatura, são vários campos mesmo. E essa iniciativa, ela é global, né? Ela se iniciou nos Estados Unidos, mas também tem diversas, diversas filiais, de certa forma, pelo mundo inteiro, né? Temos em Camarões, na Costa do Marfim, Níger, França, Inglaterra, Brasil, também Canadá, e a próxima que vai ser aberta, assim, que está nessa conversa já, que vai ser na Colômbia. E aqui o Reinaldo Anderson, que é um dos fundadores da rede, convidou a Zaica dos Santos, que é multiartista, pesquisadora, cientista do afrofuturismo, a coordenar a rede aqui no Brasil, e eu co-coordeno a rede junto dela, né? Então, é isso. E, particularmente falando, igual eu falei, eu sou artista visual, sou artista digital, eu trabalho muito com pixel art, né? E pixel art no contexto brasileiro, afro-brasileiro, na verdade, que eu busco trabalhar, porque a pixel art é um campo muito difundido, né? Como arte, como linguagem, mas eu via muito pouco ou nenhuma representação brasileira e representação brasileira negra nesse campo. Então, foi como eu comecei a decidir atuar com pixel art. Estou aí com minha iniciativa que se chama 55 Pixel. Boa tarde aí a todos, todas e todes. Eu sou Will Mumu Silva. Eu faço parte aqui da Bassan. Eu comecei aí, hoje eu atuo como gerente de tecnologia, então eu tenho aí 23 anos, eu sou um pouquinho mais velho do que parece, na área de tecnologia. E desde a minha infância eu tenho essa vivência junto com a ficção especulativa de forma geral, seja o terror, seja a ficção científica, seja qualquer tipo de movimentação. Meu primeiro livro foi um livro de ficção científica do Aldous Huxley. E dado momento eu comecei a fazer parte de movimentações artísticas do campo da música, sou fotógrafo e comecei a escrever. E justamente por ter esse contato com a cultura pop, vamos dizer assim, com a ficção especulativa, sentindo a ausência de protagonismo dos personagens pretos ou de origem africana, ou de qualquer contexto que vocês queiram colocar, eu acabei fazendo uma pesquisa no ano de 2007, que eu justamente falava da importância dos quadrinhos para a formação do caráter de crianças pretas. E eu fazia essa palestra mostrando muito o quanto a ficção científica e os quadrinhos moldavam o caráter e a intenção das pessoas justamente para ansiar coisas que elas não necessariamente sabiam que elas queriam. Então eu sempre trazia o exemplo de um amigo meu que era um parceiro de trabalho, que era engenheiro de tecnologia e só virou engenheiro de tecnologia porque ele lia Quarteto Fantástico e queria ser o Dr. Reed Richards. E aí, quando eu olhava do lado, eu pensava
os meus amigos pretos não têm essa perspectiva. Talvez eles nem tenham ainda imaginado o contexto onde eles podem sonhar. E durante essa movimentação eu acabei encontrando o afrofuturismo que acontecia fora do país, né, que acontecia nos Estados Unidos e dentro desses contextos. Por volta ali de 2013, 2012, sou péssimo com datas, eu escrevo o primeiro artigo brasileiro falando sobre afrofuturismo. E aí é muito bacana porque hoje eu me sinto como se eu fosse aquele robozinho, sabe? Ou aquele computador, sabe? O computador que todo mundo tinha, aquele 486. Porque tudo aquilo que eu pensava há 10 anos atrás não faz mais nem sentido, porque o afrofuturismo tomou dimensões, tanto que está aqui, confluindo visões pluriversais e disruptivas. E lá atrás a gente estava falando, na minha pesquisa, quando eu comecei, somente em como evidenciar essas pessoas dentro da ficção. Então, basicamente, é isso, né? Esse sou eu. Acho que até falei demais, desculpa. Obrigado, pessoal. Após, né, Nossa, vou falar o que agora, né? Que apresentação, né? Incrível, né? Grandiosa, extraordinária. Bom, eu sou o Xará, aqui do Will. É um prazer imenso conhecer todos vocês. Eu me considero um multiartista, assim como os meus aqui amadíssimos Guilherme, Luz Negra e Will. No entanto, eu, através de habilidades interdisciplinares e multidisciplinares, né, através da identidade criativa, eu transito entre a parte da escrita mesmo, né, como escritor afrofuturista. Eu estou aí tentando lapidar uma média de 4 romances afrofuturistas, né, além de mais ou menos uma média de quase 30 contos que vão compor futuras coletâneas de afrofuturismo, né. Estou com a média também de 3 novelas, mas também uma média de mais ou menos 3 graphic novels, né, também. E eu também sou roteirista, né, só que roteirista para o audiovisual e também para outros formatos, né, midiáticos e transmediáticos. Então, trabalhos aí de roteiro para YouTube, né, para as redes sociais, enfim, trabalhos de propaganda, né, e tudo mais. Sou também copyright, né, então aí entra minha parte de trabalhos realmente para as redes, né, também, enfim. Na verdade, eu acho muito curioso pensar que enquanto que o afrofuturismo ele nos permite transitar, né, entre os mundos formatos, a gente precisa entender que ele é potencialmente autossenciente ao ponto de conseguir, né, confluir e se adaptar à medida em que a sociedade se transforma. Ele consegue realmente se hibridizar, né, se pluriversalizar com as muitas cosmovisões e cosmopercepções. E é curioso porque a gente pensa que o movimento do afrofuturismo ele é apenas movimento, mas eu sempre gosto de falar o quanto que ele de fato é uma inteligência viva, ativa e pulsante, sempre procurando se adaptar realmente, né, às muitas transformações da sociedade. Mais recentemente, eu acabei de integrar o grupo de 100 criadores de conteúdos negros através da Startup Creators, né, junto com a Google Brasil. Eu estou fazendo parte do Black Creator Program, onde eles escolheram 100 criadores realmente de conteúdos negros que trazem aí realmente algo realmente novo, né? Então, estou muito feliz, sabe? Lá a gente está conseguindo aprender muitas coisas lá. Então, vai ser uma honra poder compor aqui o grupo para poder tentar mostrar aqui alguns insights, algumas ideias aqui para colaborar. Logicamente, né? Faço parte também aqui da Rede Missão Brasil, sou um dos integrantes, né? O Guilherme e a Zara que me convidaram a compor aqui o grupo, né? Há mais ou menos um ano. Está sendo incrível. A Rede Missão Brasil, ela simplesmente está muito à frente do nosso tempo.
Eu acho que, de fato, é um dos grandes rostos aqui do afrofuturismo no Brasil. Realmente tem muita coisa para acrescentar realmente ao movimento, né, para poder potencializar as muitas afroconsciências, né. Está sendo muito legal conhecer uma galera enorme que compõe o corpo da Rede Ibsen Brasil. Estamos diante de muitos artistas, né, e que transitam entre as muitas esferas, né, desde a parte realmente da música, moda, vestimenta, né. Temos aqui a nossa amadíssima Luz Negra, né, e o próprio Guilherme e tudo mais. Então, estar aqui hoje, para mim, é muito especial, sabe? É muito bacana. Ah, sim, eu também sou modelo, tá, gente? Eu sou modelo pela Backstage, lá de Sorocaba. E hoje eu vou estar aqui também desfilando junto com a Luz Negra, mais tarde, né? Então tá uma correria enorme, né? Aqui é tudo improviso, tá, gente? Essa conversa aqui, inclusive, tá tudo improvisada. Não tinha script, não tinha roteiro nem nada. É na cara e coragem aqui. Vamos lá. Então, né, como a gente iniciou essa conversa, acho que vale a pena a gente retornar um pouco, falar um pouco das origens do afrofuturismo, né? O afrofuturismo, né, é um movimento que ele surge ali na década de 60, idealmente, né, filosoficamente e esteticamente, a partir do Sun Ra e sua banda de jazz, a sua orquestra sinfônica, onde ele fazia experimentações sonoras e ele buscava propagar uma mensagem de libertação das pessoas negras, utilizando o espaço extraterrestre como metáfora para uma existência plena e a reivindicação do sujeito negro, né, como uma pessoa ali que puder, através da fala e da ação. Então, ele parte das suas referências sobre seus estudos em egiptologia e cosmologia. Então, ele já dá ali um nome dos alguns aspectos que eles vão ser essenciais para construir as narrativas afrofuturistas, né? E é legal, acho, falar também sobre como a Bassan ela pega e ela surge não no afrofuturismo que as pessoas idealmente atribuem ao ensaio Black to the Future, mas ele faz uma crítica a partir do afrofuturismo 2.0, que é que foi traduzido recentemente, né, pelo Gui e pela Zaika, que é o do Reinald Anderson. E aí ele traz essa outra perspectiva de quebra também, que desloca, né, essa ideia do afrofuturismo, dessa crítica da estética eurocentrada, e aí traz mesmo essa outra percepção que é de retomar um tempo cíclico do retorno e confluir esses espaços de passado, presente e futuro através de temas como arte, ciência e tecnologia junto à inovação africana e as tecnologias ancestrais que elas acabam vindo da diáspora, né, e se espalhando pelo mundo. E aí, tendo essa ideia do afrofuturismo 2.0 e essa visão da estética, né, trazida para uma perspectiva decolonial, como vocês acham que vocês trazem essa perspectiva dentro do trabalho de cada um em diferentes segmentos? Quer começar? Então, é igual a Luz Negra falou, que a Bassan surge muito nesse reposicionamento do afrofuturismo, né? Porque justamente é muito associado ao ensaio dos anos 90, que é o Black to the Future, que fala da questão da presença de escritores negros, né? Criando essas especulações negras, mas justamente o artigo que ela se referiu, que é o manifesto, né, da Black Speculative Arts Movement, ele atribui as origens do afrofuturismo há muito antes, né, ao Sun Ra, ao movimento de renascimento do Harlem, que aconteceu lá nos anos 20, nos Estados Unidos, que ali já era o embrião do que a gente tem hoje desses movimentos especulativos negros, que ali as pessoas já estavam pensando ficção científica negra. Então, eu acho que é de extrema importância essa fala, assim, para a gente localizar de onde que vem e para onde que vai, né? Porque, igual, o afrofuturismo é um dos movimentos de especulação, né? Mas tem outros vários, tem afro-surrealismo, tem o futurismo quântico negro e assim por diante, né? Mas, assim, pensando no meu trabalho, igual eu falei, eu trabalho muito com pixel art, né? Então, eu busco retratar esses cenários brasileiros, essas personas brasileiras negras em um ambiente de futuro, ou de futuro próximo, imaginando não só um futuro idealizado, mas como que a gente aqui, como tiveram pessoas antes batalhando para a gente estar aqui, como a gente que batalhando hoje em dia vai chegar num futuro que ainda não é ideal, mas que é melhor, que
as pessoas podem sonhar, as pessoas negras podem atuar de forma diversa, de acordo com a diversidade que a gente é, que a gente não atua só em uma área, não faz só uma coisa. Geralmente a gente é multidisciplinar assim por natureza, e vindo aqui na diáspora que imporam uma divisão disciplinar para a gente. Então eu busco retratar assim muito estudando mesmo, tipo assim, porque não cheguei sabendo das coisas, estudando, lendo, buscando entender como que eu me encaixo nisso. E isso é uma coisa muito forte também na Bastão Brasil, assim, a gente tem muito essa visão importante, porque tem gente do Brasil inteiro, tem gente da região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, e cada pessoa está vendo o afrofuturismo de acordo com o contexto dela. E se, tipo assim, eu sou de BH, eu chego aqui em São Paulo, já é um contexto diferente. Imagina para alguém que é de Manaus, sabe? Então, e tem gente da rede justamente que é de Manaus. Então, eu acho muito importante isso, como cada um se encaixa e se vê nisso. Então, o meu trabalho é justamente isso. Reimaginar essas personas, esses personagens, essas pessoas que, até pessoas reais mesmo, figuras que a gente tem de referência na cultura negra, como vai ser o legado delas para gerações futuras. E eu represento isso através de ilustrações, através de animações, e é isso. E é legal você citar de como existe essa confluência de vários estados, né? Porque internacionalmente a galera fala de um afrofuturismo brasileiro, né? A galera já pauta que como um afrofuturismo que ele tem uma especificidade que está se criando aqui no Brasil e que ainda é bem contemporâneo, mas já está sendo estudado, né? Bem, é muito interessante o quanto é plural as perspectivas da ficção especulativa de modo geral, consequentemente as do afrofuturismo, porque não necessariamente o encontro das artes elas têm que concordar com o modelo de execução. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de pensar o afrofuturismo a partir da perspectiva da ficção científica, né? E nem todo afrofuturista gosta de pensar a partir dessa perspectiva. E eu gosto justamente porque a ficção científica, de maneira geral, ela não propõe respostas, ela propõe perguntas. Então, a partir do momento onde eu sempre gosto de pensar que será que eu tenho que saber a resposta ou eu tenho que saber a pergunta? Porque a pergunta me dá campo de ação maior. Porém, a ficção científica ela tem um signo que é muito forte, na verdade um pilar que é muito forte, que é tratar a distopia. A ficção científica ela é pautada na distopia, ao contrário do afrofuturismo, que é basicamente pautado na utopia, a partir da perspectiva dessas pessoas pretas em agência própria de arte e execução. Entretanto, eu fico pensando muito se a gente está falando verdadeiramente de utopia ou não. Porque se a gente entra no campo do não saber o que é pergunta ou do signo filosófico dessas questões, o que seria exatamente um universo paralelo? Talvez se a gente pensa numa sociedade onde é extremamente segregada, o universo em que vive uma pessoa preta não é o mesmo universo que vive uma pessoa branca. Então, o que eu estou chamando de utopia da perspectiva do afrofuturismo é distopia a partir da perspectiva brancocêntrica ou eurocêntrica. Desse ponto de vista, na minha perspectiva, afrofuturista volta a ser a ficção científica e volta a fazer perguntas e agências de arte baseadas a partir de um outro background cultural, filosófico, que é o africano, seja ele do continente ou em diáspora, e abre um campo maior. Quando você me pergunta, tipo, como que eu faço isso, como que eu transformo isso em ação no meu dia a dia, eu não produzo mais arte. Produzi pesquisa, mas não produzo mais arte. Mas o afrofuturismo e a ficção científica, eles balizam o ideal de tecnologia. E hoje eu sou um gestor de tecnologia. Como que eu posso fazer para que o afrofuturismo vire a utopia do meu povo e a distopia dos meus pares até dentro do trabalho? Então eu passo a provocar a agência da possibilidade do sonhar, da possibilidade de pensar perspectivas de ação dentro do corporativo.
Então, passo a trazer pessoas pretas, pessoas trans, pessoas do que normalmente é chamado de grupo minorizado, e dentro das perspectivas da arte, e aí sim, usando a arte do Will, usando a arte da Zaika, da Luz Negra e de outras pessoas, moldando novas perguntas. Porque a resposta ela é diferente, porque o afrofuturismo que eu pensei em 2009, em 2010, não é o afrofuturismo de hoje. Então não era sobre a resposta, era sobre a pergunta. Então a minha ideia de agência enquanto afrofuturista é manter as perguntas vivas, porque a resposta ela vai depender muito da vivência de cada um. E é muito interessante esse ponto que você traz, né, sobre a questão de como a ficção ela nos dá novas possibilidades de pensar não só nosso futuro, mas também nosso presente, né, com o que a gente pode estar fazendo agora pela construção desses novos futuros. E aí também surge essa necessidade, que é até um meio pelo qual o afrofuturismo ele se manifesta, ele é muito presente, que é justamente da ficção e da literatura, né, da ficção especulativa, e essa importância que ela acaba tendo para as pessoas negras como uma possibilidade da gente poder deslocar nossas narrativas, e por muitas vezes a gente já parte desse lugar do Maafa, né, já parte da visão do que o nosso apocalipse já aconteceu há 500 anos atrás, né. Então a gente já, desde o princípio, que seriam o princípio das sociedades, o princípio do que hoje a gente começa com o Brasil, na verdade já era o nosso final e nossa reinvenção, né? Então, deslocando esse local que a gente é construído pela filosofia moderna mesmo, enquanto ser, como não ser, né? Então, a partir daí, a gente... eu jogo essa pro Will, né? Dentro da ficção, você que é multiartista das falas e das palavras aí, como você enxerga o espaço da ficção especulativa como espaço de criação das identidades negras? Bom, vamos lá, então eu vou improvisar aqui. Eu vou convidá-los a fazer aqui um exercício. Vocês conseguem realmente me ver? Todos aqui me veem, né, quando olham nos meus olhos. Mas vejam através de mim. Sintam através de mim. Sabe? Eu vou usar aqui na minha carreira multifacetária, o meu perfil mais como roteirista audiovisual. E eu gosto sempre de lembrar que quando eu começo a desenvolver um projeto, né, através de um brainstorming, eu sempre me pergunto como que eu vou apresentar algo novo aqui nos meus projetos, né? Como que eu vou realmente reinventar uma coisa nova, de fato usando o afrofuturismo. Percebem que esse avatar que está aqui agora, ok, é um personagem, né, que o Will Braga, mas ele é tomado de muitas faces, né? Ele é multifacetário por natureza. Então, é legal pensar que, de alguma forma, nós somos os abolicionistas do amanhã. É uma coisa que você pode falar muito, sabe? Porque o que a gente faz? Nós, enquanto afrofuturistas, a gente faz um resgate ancestral. Então, através da ancestralidade africana e afrodiaspórica, a gente faz todo um resgate consciencial para combater, né, o chamado epistemicídio, né, consciencial. A gente faz esse resgate, né, a fim de potencializar realmente as muitas epistemologias africanas do passado, para buscar a chamada afrotranscendência. Então, o afrofuturismo, ele realmente, enquanto inteligência hibridizada, ele nos permite realmente, a todo momento, afrotranscender e apresentar algo novo, realmente, e levar isso para futuros mais afro-utópicos. Sim, nós precisamos realmente reimaginar, projetar realmente corpos pretos, inteligências pretas no futuro, mais afrofuturos, mais afrotranscendentes e mais afro-utópicos, né? Em meus projetos eu gosto muito realmente de hibridizar realmente os muitos subgêneros da ficção especulativa, enquanto eu, de fato, ele gosta realmente mais de dar enfoque, né, para um sci-fi.
eu gosto muito de pegar o chamado hard sci-fi, que é uma das coisas que realmente amo demais escrever. Eu gosto realmente de criar world buildings gigantescos e muito complexos, de universos expandidos, mas, ao mesmo tempo, pegar realmente o hard sci-fi e hibridizar realmente com o realismo mágico e fantástico, com a afrofantasia, né? No caso, a alta afrofantasia, com a espiritualidade africana, com algumas pinceladas realmente do African futurismo, né? Ou futurismo africano, que é uma coisa muito que a Nédia Corafor usa, né? Gosto de brincar um pouquinho também com o afro-surrealismo, que é a coisa que você falou, né? E o futurismo cântico africano também. Então, eu acho muito legal que realmente não há limites realmente para nós utilizarmos, né? E otimizarmos realmente essa inteligência que é o afuturismo para, de fato, a todo momento apresentar realmente algo disruptivo, né? O afuturismo ele já nasce de fato com essa disrupção em tudo que ele, em todas as facetas que ele transita, né? Desde a parte realmente de moda e vestimenta, a parte da música, na dramaturgia. Eu também sou dramaturgo, né? Eu também sou romancista e poeta. Então acho muito bacana, sabe? Muito legal pensar que a gente a todo momento estamos de fato tentando usar realmente o corpo, esse corpo gigantesco que é o afuturismo, para apresentar algo novo. Que foi até uma coisa que ele comentou alguma coisa sobre isso, né? Eu cheguei a pensar isso no começo. O quanto que esse organismo ele está sempre de fato modificando, mudando, né? À medida em que a gente desenvolve novas ideias, novos conceitos, né? de percepções, à medida que a sociedade de fato se transforma e muda. O afuturismo, realmente, como você comentou, de ontem, né? E de anel de agora. Mas enquanto um abolicionista realmente do amanhã, eu diria que durante muitos anos nós vimos nossas histórias sendo contadas por outras pessoas. Mas chegou o momento de nós mesmos realmente contarmos nossas próprias histórias. É sobre isso, sabe? Então é sobre, de fato, assumirmos enquanto protagonistas, né? Enquanto abolicionistas realmente do amanhã, para potencializar e alimentar realmente essa entidade que é o afuturismo, para poder realmente a todo momento transitar entre todas as esferas, né? Se hibridizando, se harmonizando, para entendermos o que ele vai realmente se tornar no amanhã, né? Então, os ancestrais do amanhã somos nós também. Nós também somos. Nós seremos, né? Amanhã nós seremos, né? Esses ancestrais do amanhã. E acho que por enquanto é sobre isso. E é legal quando você fala essa questão de, tipo, muito tempo nós tivemos outras pessoas, né, contando nossas histórias, porque aí volta novamente para aqueles princípios da narrativa afrofuturista. Porque sempre que você vê, mas o afrofuturismo é o quê? Pretos no futuro, o afrofuturismo é essa estética prateada. E é legal a gente trazer que é também, não deixa de ser, mas não é o que categoriza enquanto afrofuturismo ou algum movimento das afrofuturalidades, né? Então tem os eixos, né, que eu até, quando eu faço em pesquisa também, que eu sou pesquisadora em história, e aí eu tento trazer para dentro da metodologia essa ideia do que seria uma metodologia afrofuturista, né? E aí tem o Cabral e também tem um outro artigo que eu estava lendo sobre uma análise de um videoclipe da China França, do Roger, que eles trazem esses aspectos, né, de análise, o que para a gente poder identificar o que seria o afrofuturismo. E um dos pilares dessa estrutura seria ter narrativas negras, mas feitas com protagonismo negro e autoria negra também. Então é a relação cíclica do tempo, né, essa relação decolonial com o tempo, é essa possibilidade de ocupação do espaço com presença de fala e ação, mas também você poder ter a autonomia de contar a sua própria história e a partir de então mostrar, né, isso que o Gui trouxe,
que o Will traz também, e os dois Wills acabam trazendo ao mesmo tempo, que é essa possibilidade da gente se mostrar enquanto seres plurais, né? Porque tem esse fator da racialização, que ele começa a fazer justamente com que as pessoas elas se homogeneizem, né? Então a gente tem essa possibilidade dentro dos movimentos da afrofuturalidade de mostrar que nós somos plurais, e nossas formas de interpretar as coisas, né, de experienciar a vida, ela se dá de forma múltipla, né, a partir das nossas experiências, como pessoas negras diversas, né? E eu acho isso que é uma das coisas assim mais interessantes que a gente consegue identificar. Mas uma coisa que me traz assim, né? Se vocês conseguem destacar alguma coisa que vocês acham que é próprio do afrofuturismo brasileiro. Eu consigo. Posso falar um pouquinho? Já para aproveitar o insight, né? Porque enquanto o site está aqui, tem que aproveitar, porque senão a gente esquece, né? Já foge, né? Eu tive a oportunidade, na semana passada, de realizar uma live com a... Eu esqueci o nome dela agora, gente. Ela representa um perfil lá no Instagram chamado Futurismos Decoloniais. E ao longo do diálogo, lá na live... É a Ana Paula Medeiros. Ana Paula, isso, ela mesma. Eu sou péssimo para poder, assim, é muito nome na cabeça. Nome de rua, nome de pessoas, eu sou péssimo, tá? Então, percebam que ao longo do diálogo, na live, a gente discutiu sobre isso exatamente, né? Que é quais seriam algumas características intrínsecas do afrofuturismo brasileiro. Nós sabemos que o Brasil, de fato, ele é um país muito plural, né? Ele é um país muito diversificado, muito plural, de muitas misturas, não é verdade? Então percebam que, muitas das vezes, corpos, por exemplo, que são indígenas e afro-indígenas, eles precisavam receber muito mais cuidado. Eles são muito pouco tratados, são muito pouco assim referenciados, essas minorias, né? Esses grupos, como o caso dos afro-indígenas, que são realmente uma mistura de pessoas pretas, né? E pessoas indígenas, parece que é um tabu, ninguém fala sobre isso, né? E eu tô começando a criar um projeto, porque é um projeto que vai realmente transitar entre um dos meus romances futuros e também ele vai também para o audiovisual, né? E eu estou reunindo um grupo de pessoas que são afro-indígenas, que também são nipo-amazônicas. Sabe o que é isso? São pessoas que são asiáticas indígenas. Sabiam que ao longo da história houve um grupo de japoneses que vieram para a Amazônia e que existe o grupo de nipo-amazonenses? Isso sem contar o grupo de afro-asiáticos que ninguém fala, né? Eu estou realmente pegando um grupo para poder entrevistar essas pessoas, porque, sabe, isso é um trabalho realmente de todo roteirista, né? Que quando ele quer criar um projeto audiovisual, ele precisa realmente fazer um pesquisa de campo para poder realmente fazer uma pesquisa realmente psicológica, metodológica das pessoas, para poder criar personagens realmente fiéis e reais, para quando realmente um casting realmente de personagens realmente lê ali o roteiro, ele conseguir encarnar de fato o personagem. E então esse projeto tem realmente um DNA realmente forte, né? Então acho muito legal pensar que o Brasil ele é composto desse grupo muito miscigenado sabe? Então eu diria que falar de repente de grupos indígenas e afro-indígenas, então mesclar o afuturismo com o amazonfuturismo, que é um movimento atrelado e paralelo, que está aí também emergindo com força aqui no Brasil, é muito importante a gente também pensar nele, né? Dar atenção realmente nos grupos dos afro-asiáticos. Eu estava realmente no YouTube, acho que na semana passada, retrasada mais ou menos, e um grupo de afro-asiáticos estava dando uma entrevista num canal, eu não recordo o nome do youtuber, né? E eles estavam realmente contando aqui no Brasil o quanto que eles de fato são invisibilizados, né? Então nós temos de fato um grupo de afro-asiáticos e afro-indígenas que eles não recebem uma certa visibilidade, sabe? Então são todas questões que nós precisamos realmente meditar muito, conjuntamente, né? E pensar que
a riqueza realmente que o Brasil realmente possibilita, sabe? Inclusive, é uma riqueza que a gente não vê lá fora. Isso é uma coisa própria do Brasil, né? Isso é tão lindo pensar sobre isso, sabe? É muito bacana isso. Bom, acho que por hora mais ou menos é mais por esse caminho, assim. Eu acho características do afrofuturismo brasileiro algo muito próximo das características da negritude brasileira. O poder de fazer o diferente com o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Um pandeiro na mão de alguém que toca um batuque de umbigada não é a mesma coisa do pandeiro que é tocado no chachado, que é tocado em outro contexto. Mas é o mesmo pandeiro, é o mesmo coro, é a mesma condição. Então eu acho que o poder de fazer diferente com o mesmo e o quanto existe uma conexão com a religiosidade e o quanto essa religiosidade ela traz um contexto não punitivo, mas de alegria. E aí eu acho que é muito interessante como as religiosidades africanas dentro do Brasil impactam a arte e, consequentemente, impactam o afrofuturismo e num contexto muito positivo. E eu gosto muito da literatura, os signos de literatura do afrofuturismo brasileiro, ele rompe um pouco com os modelos da literatura tradicional brasileira. Mas é muito interessante que ele tem uma linguagem própria que não é próxima também do americano. Então, quando você lê ficção científica, seja americana ou seja de outros lugares, ou quando você lê artes aqui, elas têm características muito próprias, né? E até trago escritores que às vezes a gente não costuma nem mencionar no afrofuturismo, como o próprio Murilo Rubião, que faz, né, essa coisa da ficção fantástica, né, do realismo fantástico, que dentro de uma perspectiva a gente pode englobar. Então eu acho que é isso, a caneta, o pandeiro, a mesma coisa faz sons e perspectivas diferentes. Quando a Luz fez a pergunta, foi muito próximo do que o Mubu falou, que a palavra que eu pensei foi sincretismo, sabe? Como a cultura negra no Brasil resistiu e floresce hoje, porque ela se utilizou do sincretismo. Então, acho que isso também é uma característica do afrofuturismo brasileiro, como ele sincretiza o local, a região onde que ele surge. E é por isso também que ele é muito, muito plural. Igual a gente tem esse contato com o pessoal, com os pesquisadores do afrofuturismo e dos movimentos especulativos negros de fora do Brasil, igual a Luz falou, que eles veem essa diferença no Brasil, mas às vezes não conseguem identificar o que, sabe? Então acho que são várias coisas. E uma dessas coisas, com certeza, é o sincretismo aqui. E é muito interessante o que o Mu falou também, o que a gente faz com o que a gente tem. Porque eu fiquei pensando também como eu comecei a fazer pixel art, que foi, tipo assim, eu tinha um videogame que era o Dynavision, que ele era tipo um pirata, videogame pirata, na época de que todo mundo tinha um Play 1, o PlayStation 2, eu tinha esse videogame pirata que ele rodava os jogos do Nintendo, que é o primeiro Nintendo. Então foi assim que eu comecei a fazer pixel art, porque eu tinha um videogame muito atrasado, sabe? E foi uma coisa mais, tipo assim, foi uma acessibilidade depois para eu criar também, porque, sei lá, a pixel art eu posso fazer ela utilizando o Paint, sabe? Que qualquer computador vai ter, assim. É uma coisa que eu faço um aplicativo do celular, mas o que eu represento, o que eu vou tirar daquilo que é o diferencial. Então, eu acho muito, muito importante essa fala justamente de como é feito, né? Eu acho que essa é a diferença. Eu acho bem interessante também, eu vou agregar um ponto que eu acho muito legal de trazer, que eu identifico, que é o afrofuturismo em si, né, a partir até do próprio estudo que identifica a preocupação das populações negras com a construção das narrativas, vem de contextos marginalizados, né? Eu acho que vem esse contexto da marginalização, mas da perifização também, por nós estarmos, né, nós enquanto pessoas negras, estarmos sujeitos a estar em locais periféricos, né? E como a gente consegue trazer, muitas vezes, essas tecnologias ancestrais que existem dentro desses contextos, através de diversas formas, através das músicas, através da religiosidade, através da oralidade, através de diversos modos que a gente vai trazendo esses traços de criação da identidade negra, né?
do reconhecimento enquanto pessoa negra, e aí eu vejo muito também uma coisa que eu tento trazer no meu trabalho, que é essas estéticas de periferia, né? De como as periferias, elas estão sempre ditando moda, elas estão sempre lançando tendências, né? A gente vê agora essa questão do Brasil Core que se populariza aí, que são estéticas de periferia que já estavam sendo ali usadas desde sempre e agora surge como uma inovação na moda e, né, para fora, e aí você pega e novamente desloca ali o lugar do pioneirismo desses locais, né, dessas populações, e viabiliza elas através de outros corpos que são potencialmente ofensivos, assim, né? Que é o que justamente alieniza a gente, e a galera tira essa inovação, assim como fazem, né? Dentro de toda a diáspora, com toda a questão da tecnologia africana, que ela acaba sendo apropriada, né? E depois aí difundida com outros nomes. Então, eu acho que a gente tem muito isso, né? Da questão, das vezes, do acesso, da escassez do acesso que a gente tem. E aí, como a gente começa a pegar aquilo que a gente tem, começa a dar outros sentidos ao que a gente tem disponível para fazer aquilo, a gente acaba muitas vezes, tendo esse pioneirismo, né? Então, é isso que eu acho assim, que se destaca bastante, essa questão da inovação que a gente tem, principalmente dentro dos contextos periféricos, né? E aí tem muita gente que está fazendo arte periférica e não está enquadrada dentro do movimento afrofuturista em si, mas aí elas estão fazendo esse movimento de deslocar as narrativas, né? Elas estão deslocando a narrativa daquele local que já é idealmente reservado a nós, né, que é do sofrimento, do trauma psíquico, e aí está levando possibilidade de passado, presente e futuro ali confluindo e trazendo novas perspectivas, né? Vejo isso através de vários movimentos aí próprios do movimento de periferia, tipo o crialismo, o vilanismo, que são movimentos que estão aí, que eles estão fazendo esse desloque assim das populações periféricas, né, para um local de visibilidade e de inovação, assim. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente está falando agora, como eu trouxe, daqui 10 anos essa vai ser a chave da nossa questão, de algo muito em potencial que está aí, sabe? E nesse sentido, né, acho que a gente já se encaminha pro final dessa conversa. E aí, queria saber das considerações de vocês, assim, os insights que teve durante ouvir vocês falarem. É muito legal aqui estar na presença de vocês também. Estou pensando várias coisas, assim, minha cabeça já está a milhão aqui, mas... E aí? Bom, eu queria dizer que é muito legal a gente olhar para o Brasil, né? Para a questão realmente micro do Brasil, e nos atentarmos para a importância de darmos mais relevância, de fato, né, para essa pluriversalidade, né, de cosmovisões, de percepções tão grandes e complexas que temos aqui no Brasil. É legal pensar que, talvez, enquanto a gente faz esse exercício de olhar para fora, né, para o movimento lá fora, nós temos, de fato, escritores renomados, como a Toma EDM, né, que inclusive ela é escritora e roteirista, e ela simplesmente veio para o Brasil, ficou aqui um tempo estudando, né, a cultura realmente afrodiaspórica, ligada realmente aos orixás, né, ao candomblé, para poder desenvolver, né, uma série incrível, que é o Legado de Orixa, né, e temos aí o primeiro romance, que é Os Filhos de Sangue e Osso, juntamente com o volume 2, que é Os Filhos de Virtude e Vingança, me parece uma coisa assim. E o terceiro da trilogia, que vai ser agora publicado, acho que esse ano ainda. E agora ela vai realmente conseguir adaptar isso para a Amazon Prime, ou melhor, desculpa, para a Paramount, né? Ficou aí durante alguns anos aí uma briga, a gente não sabia para qual streams que iria. E aí ficou uma briga acirrada aí com os grandes players entre a Netflix, entre a Disney Company, né? E simplesmente o grupo da Paramount foi o que deu mais, e ela vai estar adaptando o audiovisual. Acho que vão ser 3 longa-metragens que vai para a Paramount, com a cultura completamente brasileira. Então ela veio para cá, olha isso, gente. A Toma EDM,
uma escritora renomada aí para o mundo todo, veio para o Brasil, né? Fez um estudo aprofundado da nossa cultura e está aí mostrando para o mundo. Por que a gente não está fazendo o mesmo? Inclusive, tem uma outra escritora, a N.K. Jemisin, parece que ela veio para cá recentemente para estudar alguma coisa, porque tem algum material que ela vai realmente lançar a longo prazo. Eu li alguma coisa sobre isso também. Então, vocês percebem, gente, isso é muito curioso. O pessoal lá fora, os grandes realmente intelectuais, pensadores, escritores, percebem a riqueza cultural que há aqui no Brasil, o quanto que a cultura mitológica, afrodiaspórica, ela de fato é muito rica, riquíssima demais. Então é sobre a gente também olhar para dentro e mais a fundo aí na cultura banto e iorubá. Eu lancei realmente uma novela afuturista recentemente, mês passado, né, através da Quitempo Editora, aqui de São Paulo. E ali o que eu fiz? Eu de fato fiz uma pesquisa de campo, né? E eu procurei de fato hibridizar realmente muitos conceitos mitológicos e ritos realmente daqui e de fora. A novela é intitulada Omi e Palulu. Doug, licença, a gente vai ter que fazer as considerações sim, finais pra gente encerrar. Eu me empolgo, desculpa, perdão, gente, vamos lá. Então, acho que é sobre isso, é sobre a gente continuar emergindo e sentindo, né, esta disrupção que o afuturismo nos permite praticar diariamente para levar sempre coisas novas e fazer com que essa entidade, esse organismo, esse ser tão complexo que é o afuturismo, para que ele realmente vá para futuros onde ele possa, a todo momento, né, emergir nesta pluriversalidade realmente de ideias. É isso. Gente, então, né, devido a já estar em cima da linha, eu gostaria de agradecer muito a atenção e a presença de todas, todos e todes. E sigam os trabalhos da Rede Bastão Brasil, acompanhem a gente está sempre lá divulgando coisas novas. E eu fecho aqui, né, falando uma frase que a Catícia Ribeiro fala sempre, que é entender aquilo que nós fomos nos ajuda a entender aquilo que queremos ser. E acho que com isso a gente fecha aqui nossa conversa sobre o afrofuturismo. Muito obrigada.